Boa noite, pessoal. Conseguem me ouvir bem? Boa noite, professor. Boa Boa noite. noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem, né, com todos? Terminar aí o domingo de uma maneira bem bacana, né? Estudando direito criminal. Mas é um horáriozinho, para quem não tiver muita obrigação, até interessante. Não dá para a gente deixar de ter, né? De qualquer maneira, quem não puder assistir, ela vai ficar sempre gravada, para ninguém ter prejuízo. Fico feliz aí que estejam gostando das aulas. Quem foi que perguntou aqui no chat? O material, gente, ainda não está disponível não, mas eu disponibilizo hoje, tá? No mais tardar amanhã pela manhã, porque eu quero disponibilizar juntamente com o link da aula, tá certo? Se essa plataforma hoje tiver rápida, conseguir gerar o link, eu já mando os dois. No mais tardar, se não tiver pronto hoje, eu vou deixar gerando à madrugada e amanhã de manhã eu já disponibilizo, tá? Agora, procurei fazer um apanhado aqui bem bacana, bem interessante, muita informação mesmo. Não tenho a pretensão e nem quero dar essa celeridade toda, né? Em relação a um assunto tão importante, assim como a parte dos crimes contra a vida, lesões corporais, crimes sexuais, a parte dos crimes patrimoniais também é muito importante, é muito significativa, né? A informação que a gente tem para passar aqui. Não vou ficar literalmente lendo item por item desses slides, tá? Mas coloquei muita coisa interessante aqui. Vamos falar sobre os aspectos mais interessantes. Não vai dar para a gente terminar hoje. Não tenho. A minha intenção é pelo menos uma horazinha e meia de aula, né? Mas assim, para cronometrar fica difícil, gente. Mas não se preocupem, porque já comecei aqui a gravação, vai ficar tudo devidamente gravado. Sei que muita gente aí tem obrigação hoje à noite ainda, seja em casa, família ou pessoal mesmo. Vamos em frente. Vou abrir aqui para mais um encontro. Daqui a mais ou menos umas 2 semanas, eu também já vou estar de férias aí das universidades, das aulas. A gente vai tentar botar mais de uma aula também durante a semana, para, quanto mais possível, falar para vocês aqui de informações relevantes. Fiquem à vontade também aí para perguntar, questionar. Vamos então dar mais início a mais uma aula, mais um encontro. Eu botei aula aqui 21, não tem nada a ver isso daqui, foi só para cronometrar. A gente vai abordar. O pessoal está entrando ainda. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma noite. Esse assunto, crimes contra o patrimônio, ele se concentra basicamente no título 2 da parte especial do nosso Código Penal, tá? Os delitos contra o patrimônio, eles integram o título 2 da parte especial do nosso Código Penal, né? Patrimônio, propriedade, tá? São conceitos que para alguns doutrinadores representam a mesma coisa, possuem o mesmo sentido. Outros entendem que quando se fala de propriedade, se fala de algo um pouco mais amplo, né? Tanto é que o título 2 ele trata dos crimes contra o patrimônio, e o título 4 ele trata dos crimes contra, e o título 3 ele trata dos crimes contra a propriedade imaterial ou patrimônio imaterial, tá? Então, como eu disse no início, se trata de um título muito significativo, né? Deem uma atenção nesses pontos que a gente colocou aqui nesses slides, porque eles são muito importantes, tá? Tivemos mudanças, né, nos crimes de furto, de roubo, tivemos mudanças no crime de dano, tivemos mudanças no crime de estelionato, inclusive, né, mudança esse ano, né, em relação à questão da competência, acrescentando um parágrafo lá no artigo 70 do Código de Processo Penal. Vamos em frente, vamos lá. Dentro desse título 2, pessoal, para quem gosta aí de número, que vai, né, do artigo 155 até o artigo 183, 155 até o artigo 183, eu pincelei dentro desses dispositivos os pontos de maior relevo,
furto, roubo, extorsão, dano, apropriação indébita, estelionato, receptação e as escusas absolutórias, tá? Então, em relação a esses slidezinhos aqui, que eu vou disponibilizar para vocês, foram 54 slides até agora, eu só peço que vocês não deem muita atenção ainda, a gente não vai conseguir chegar até lá hoje também, em relação ao crime de receptação, porque eu ainda quero colocar mais coisa lá. Tá? Então, em relação à receptação, quem tiver aí uma leitura dinâmica, uma leitura bem acelerada, o que está aí vocês podem ler, né? Que é o que está corretíssimo, tudo bem atualizado, mas ainda quero colocar ou inserir alguns elementos, algumas discussões que entendo também de relevo. Elaborei algumas questões sobre os crimes patrimoniais, não sei se vai dar para corrigir todas elas, mas se não conseguirmos, né, corrigir essas poucas questões que eu mencionei, no encontro subsequente a gente vai corrigir, tá? Então, em relação a essa temática, crimes de furto, de roubo, de extorsão, de dano, de apropriação indébita, de estelionato, de receptação e as escusas absolutórias são os pontos que vocês deverão dar maior destaque, tá? O tempo é muito curto e a informação é muito elevada. Então, se preocupem em dedicar o tempo escasso de vocês a esses pontos que mencionei aqui: furto, roubo, extorsão, dano, apropriação indébita, estelionato e receptação e as escusas absolutórias. Tá bem, pessoal? Lembrando que a propriedade é um bem jurídico de relevância de assento constitucional. Lembrem que o artigo 5º caput, ele vai falar da vida, da liberdade, da igualdade, da segurança, da propriedade. Então, a propriedade é um bem jurídico que merece guarida, que merece toda a atenção do direito penal, tá? Porque seja aquela propriedade adquirida pelo seu esforço, seja aquela propriedade que você passou a ter sobre um bem que veio até você por força de uma herança ou de uma transmissão gratuita, como, por exemplo, uma doação, tá? O Estado, ele deve ter sempre a preocupação de tutelar, de proteger o patrimônio, tá? Não só o patrimônio individual, como também o patrimônio público ou coletivo. Não é à toa que nós temos no Código Penal a tipificação do crime de dano qualificado contra o patrimônio público, tá? Que sofreu uma alteração para melhor, e a gente vai mostrar isso também a vocês, tá? Há críticas na doutrina, quanto à questão de estruturação ou de topografia, tá? Muitos doutrinadores defendem, deixa eu rolar aqui, peraí, que esse ponto aqui que eu coloquei na tela para vocês, as chamadas escusas absolutórias, né? A absoluta do 181, a relativa do 182, deveria esse assunto vir logo no início do título 2, dos crimes contra o patrimônio, até para eu entender o que está por vir, porque ela fala, por exemplo, em crime patrimonial violento, né? Não seria bom eu já saber a respeito disso a partir do início desse título 2? Eu sei que isso não vai trazer muita relevância para o estudo de vocês, é apenas uma crítica de estrutura que a doutrina faz, tá? E eu prefiro segui-la, eu acho que é uma crítica coerente, eu acho que é melhor, primeiro, nós termos uma ideia das escusas absolutórias e das causas que impossibilitam a sua aplicabilidade, do que a gente já começar a falar sobre os delitos propriamente ditos, tá? Então, vejam, as escusas absolutórias do 181 e do 182 são premissas, são situações em que teremos conflitos familiares, problemáticas familiares, tá? E aí o Estado percebeu e chegou à conclusão que entre essas problemáticas familiares e aplicar o direito penal a essa família, o Estado ele preferiu, né, manter a problemática familiar e, em tese, fazer com que eles próprios se resolvam, a depender do caso concreto. Claro que a hipótese do 181 ela é muito mais benéfica que a do 182, mas não só no 181, mas também no 182,
nós temos situações que materializam conflitos familiares, tá? E o 183, ele traz as hipóteses de vedação da aplicação dessas escusas. O artigo 183, ele diz assim, ó, não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Inciso 1, se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então, as escusas absolutórias, pessoal, elas não são aplicáveis a crimes patrimoniais violentos. Aí o Estado interfere nessa dinâmica familiar através da aplicação do direito penal, tá? Se a mulher rouba o marido ou vice-versa, ainda que eles sejam novos, ainda que eles tenham menos de 60 anos, aí não vai haver a possibilidade de se aplicar a escusa absolutória sobre esse problema familiar. O Estado entende que se o crime patrimonial for violento, o autor, ainda que filho, ainda que pai, ainda que esposo, ainda que mulher, irão responder pelo crime patrimonial. Tá? Então, se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Né? No inciso 2, nós temos a situação que se liga ao estranho que participa do crime, né? O que a lei quer aqui, gente, o que a lei quer aqui é fazer com que o estranho, ou seja, aquela pessoa que não tem ligação com a família, só um minutinho, o pessoal tá tirando dúvida aqui, gente. Responda. Então, se Joana, casada com João, que tem 42 anos, chama Patrícia para, em conjunto com ela, Patrícia é vizinha de Joana, subtraiam dinheiro da carteira do marido de Joana, a Joana não responde, porque ela está na constância do casamento, mas a Patrícia, que é amiga do casal, porém vizinha, nenhuma ligação efetiva de vínculo sanguíneo ou por afinidade, essa vai responder, ainda que o crime patrimonial não seja violento, tá? Ainda que a vítima tenha menos de 60 anos. O estranho, aquela pessoa que não integre a família, essa pessoa responderá pelo crime naturalmente. E inciso 3, acrescentado aqui em 2003 pelo Estatuto do Idoso, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Ainda que o crime patrimonial, pessoal, não seja violento, se Joana, casada com o João, que tem 62 anos de idade, furta da sua carteira R$ 500, ela irá responder pelo crime, porque o Estado, em se tratando de vítima idosa, percebeu que é necessária, que será necessária a interferência estatal do direito penal sobre aquela relação. E aí a pessoa vai responder normalmente, tá? Então, quando houver um caso, em uma questão, versando sobre escusa absolutória, percebam se o crime patrimonial é violento, se tem alguém estranho à relação familiar participando e a idade da vítima. Isso é fundamental, tá? Isso é fundamental de ser lembrado por vocês, tá? E aqui, alguns cuidados, né? Cuidado porque a lei fala em cônjuge desquitado ou judicialmente separado, né? O desquite, hoje, é uma palavrinha que a nossa legislação não prevê mais, né? Mas que se equivaleria à separação judicial. Não fala em divorciado, questão letra de lei estrita. Divergência se aplica ou não a escusa absolutória no caso de marido que furta a mulher por causa da lei Maria da Penha. Prevalece que se aplica, porque se a lei quisesse vedar a aplicação da escusa absolutória, o faria como o Estatuto do Idoso o fez, promovendo alteração no Código Penal. Como a lei é omissa, vem a doutrina entendendo que não há impedimento de a escusa absolutória ser aplicada. Tá? O inciso 1, ele diz, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título. Que título? Título 2. Sobre o que versa esse título 2?
os crimes patrimoniais. Tá? Então, nós não estamos falando do título 1, pessoa, não estamos falando do título 6º, crimes sexuais, não estamos falando do título 10, crimes contra a fé pública, não estamos falando do título 11, crimes contra a administração pública, estamos falando, tá, sobre o título 2, as escusas absolutórias possuem como foco o título 2, os delitos patrimoniais. Tá? Percebam que no 181, a lei está trazendo uma causa de isenção de pena. Lembrem que sempre que a lei expressamente fizer previsão a essa expressão é isento de pena, ela estará afastando o elemento culpabilidade. Claro que não há pacificação na doutrina quanto à natureza jurídica da escusa absolutória, tá? Mas no 181, ela está dizendo que, em havendo uma dessas situações envolvendo cônjuge, na constância da sociedade conjugal e de ascendente ou descendente, o autor será isento de pena, porque, como disse há pouco, a lei, o Estado, preferiu não aplicar incisivamente o seu sistema punitivo a essa situação que envolva aí o inciso 1 e o inciso 2. Tá? Então, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo, inciso 1, do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Tá? Exemplo que eu dei há pouco, né? Duas pessoas, João e Maria, são casados. A vítima tem menos de 60 anos. O crime patrimonial não foi violento. O marido furtou o dinheiro da esposa, a esposa furtou o dinheiro do marido. Nós teremos aí uma causa de isenção de pena, de afastabilidade da punição desse cônjuge, que na constância da sociedade conjugal, muitos perguntam, muitos se impactam, né? Mas o esposo pegou, através da prática de um crime de furto, 50 mil reais da mulher. Não há um parâmetro, professor. A lei não entrou nesse aspecto valorativo. Esse aspecto valorativo de 50 mil reais furtados, né, não significa que ficará para debaixo do tapete. Existe a esfera cível, princípio da intervenção mínima ou da última ratio do direito penal. O Estado, até o presente momento, prefere não se envolver na questão de valor. É crime patrimonial violento? Não. A vítima tem idade igual ou superior a 60? Não. Então, a escusa absolutória será aplicada. Tá? Percebam que no 181, a lei isenta de pena. E no 182, a lei ela altera a ação penal. Ou seja, no 182 não haverá isenção de pena. Nós teremos uma situação em que a ação pública incondicionada se transformará em ação pública. A ação pública incondicionada será transformada em ação pública condicionada à representação. Quando? Em se tratando de cônjuges separados judicialmente, de irmão, de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita. Aqui, cuidado, eu dei um enaltecimento, essa parte final não foi à toa. Tá? Se o tio está visitando o sobrinho, ou vice-versa, quem tiver praticado o crime patrimonial não violento, responderá. E desde que a vítima tenha, né, menos de 60 anos, responderá, porque a lei exige a coabitação. Né? Uma visita, um encontro fortuito, né, não vai dispensar o modelo de ação penal pública, incondicionada, quando for o caso. Então, em se tratando de tio ou sobrinho, prestem atenção se a questão faz referência, diz alguma coisa, se coabitam ou não. Se coabitam, se moram juntos, né? O tio furta o sobrinho, ou o sobrinho furta o tio, para que o autor desse crime, por mim exemplificado aqui agora para vocês, responda se fará necessário que a vítima represente criminalmente o infrator. E lembrem que o prazo para representação é decadencial de 6 meses e começa a correr a partir da data em que se descobrir a autoria. Lembrando que não tem mais essa história, né, de irmão legítimo e ilegítimo. É irmão. Um é fruto biológico do casal, o outro foi adotado. É irmão. Tá? Vejam que a lei fala que ascendente ou descendente, seja o parentesco ilegítimo ou legítimo, não tem isso. Tá? É filho, não importa se nasceu na constância daquele casamento ou fruto de outra relação. Tem vínculo consanguíneo com o pai ou com a mãe,
e o pai ou a mãe tem filho de um outro casamento, não vai deixar de ser irmão dele. A Constituição de 88 é bem clara nesse aspecto, certo? Em se tratando desse 181, eu coloquei aqui duas observações. A primeira, a doutrina diverge sobre a possibilidade de aplicação do referido instituto, qual a escusa absolutória, para uma situação de apropriação de valores da esposa por parte do marido. Né? O marido se apropriou indebitamente de 50 mil reais da esposa. Há a doutrina defendendo a aplicação da lei penal e não da Lei Maria da Penha. Tá? Utiliza-se como fundamento a violência patrimonial estabelecida pela Lei 11.340. Nesse caso, a Lei Maria da Penha, ela, fundamentado nela, por esses setores da doutrina, essa pessoa, o marido que se apropriou de 50 mil da esposa, responderia. Não seria caso de escusa absolutória, porque o artigo 7º da Lei Maria da Penha traz a violência patrimonial como uma das várias formas de violência doméstica contra a mulher. Né? Há doutrina para ambos os sentidos. Tá? Uns entendendo que é possível aplicar a escusa absolutória, já que não há proibição expressa, afastando o benefício, outros entendendo que deve prevalecer a Lei Maria da Penha e o marido responder. Tá? A tendência, pelo que percebo, é aplicar a escusa absolutória por falta de previsão legal. Mais uma vez citando que quando a lei quer ser expressa, ela foi em relação, por exemplo, à idade da vítima, em se tratando de idoso. Observação 2. O Estatuto do Idoso vetou a aplicação de escusas absolutórias para sujeitos com idade igual ou superior aos 60 anos. Então, ou o legislador altera esse 181 para dizer que nessa hipótese de apropriação de valores por parte do marido em detrimento da esposa, ele vai responder, não tendo direito à escusa absolutória, ou enquanto houver esse silêncio normativo, esse silêncio da lei, continuará valendo a aplicação da escusa absolutória. Tá? E aqui, então, cuidado. O 183 ele traz as causas que vedam, que proíbem a aplicação das escusas absolutórias. O 181 ele traz hipóteses de isenção de pena e o 182 ele traz apenas uma alteração na forma, no modelo da ação penal aplicável. Tá? Se o crime é de ação penal pública incondicionada, nessas situações do 182 aqui, ela passaria a ser pública condicionada à representação. Tá? Em relação a esse ponto das escusas absolutórias, pessoal, alguma pergunta ou a gente pode prosseguir? Tranquilo? Beleza. Se o homicídio inaugura, né? Se o homicídio ele inaugura o título 1 da parte especial do nosso Código Penal, o legislador brasileiro, em relação ou em se tratando do título 2, ele trouxe aqui para a gente o furto como o crime que inaugura, inicia o estudo dos crimes patrimoniais, tá? Tendo a seguinte redação no seu preceito primário, em se tratando da sua modalidade simples: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, tá? Nós não temos, no Brasil, previsão legal que puna o crime de furto culposo. O furto, no Brasil, só é previsto e punível em sua modalidade dolosa. Tá? Percebam que na redação do crime de furto, né, no seu preceito primário, nós não encontramos como formas de execução do furto a violência ou a grave ameaça. Tá? Não há como meio de execução do crime de furto a previsão de violência ou grave ameaça. Você pode até ter uma atitude violenta, mas contra a coisa, quando se trata, por exemplo, do furto qualificado pelo rompimento do obstáculo, pelo arrombamento. Tá? Mas não há previsão de violência ou de grave ameaça como elementos de execução
do crime de furto. Então, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tá? Em relação à multa, lembrem que a multa é indexada a salários mínimos. Tá? Lembrem que com a alteração do pacote anticrime, quem passou a ter legitimidade para a execução quanto à cobrança e efetivação do pagamento da pena de multa foi o Ministério Público. Antes havia uma pacificação de ser a Procuradoria Federal, Estadual, o órgão legitimado. O pacote anticrime mudou isso. Quem cobra é o Ministério Público, subsidiariamente, na ausência ou na não cobrança, aí a Procuradoria Jurídica do Estado da União poderá fazê-lo, tá? Mas lembrando que tivemos essa alteração em relação à pena de multa. Lembrando também que com a nova lei de licitações, o percentual de cálculo da multa a ser paga em relação a crimes licitatórios vai variar de acordo com o percentual do contrato, do valor do contrato, mas isso nós iremos falar em outra aula. Só estou chamando a atenção de vocês, porque é importante, tendo em vista que uma coisa estará sempre ligada a um assunto por nós em dado momento explicado. Então, quanto mais a gente puder falar, melhor, né? Lembrando também que desde 96 até o presente momento, a pena de multa não paga, ela não poderá mais ser convertida em pena de prisão. Antigamente, nós tínhamos essa possibilidade. Não pagou a multa, né? Poderá ter a sua liberdade atacada. Poderia ter a sua liberdade atacada. Hoje não pode mais. A multa se assemelha a uma dívida tributária, é dívida de valor. Você não pagou, seu nome vai ser inscrito na dívida ativa e seus bens serão penhorados e executados, leiloados até o limite do valor da dívida existente. Lembrando que multa é uma espécie de pena e nenhuma pena passa da pessoa do condenado, princípio da personalidade ou da intransmissibilidade, certo? Como a pena, de acordo com a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, se a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano, esse crime, sob o aspecto da pena mínima, ele será previsto, interpretado como crime de médio potencial ofensivo, né? Então, se cabe a suspensão condicional do processo, esse crime será classificado como de médio potencial ofensivo, né? Isso ocorre porque cabe suspensão condicional do processo nos crimes abrangidos ou não pela lei do juizado, certo? Percebam que a lei diz que o crime de furto é aquela conduta em que eu subtraio, eu pego, né? Me apodero. Subtrair é um verbo que não poderá se concretizar na modalidade omissiva. O verbo subtrair só tem como ser executado, realizado de uma maneira ativa ou comissiva, tá? Lembrando, com base naquela velha situação, naquele velho exemplo de alguém que subtrai coisa móvel própria, né? Se eu vou a uma boate com o intuito de furtar um celular, em lá chegando, não querendo, mas acabo encontrado por um grupo de amigos que faz questão que eu fique com eles. O tempo vai passando, o ambiente está escuro, as pessoas vão tomando bebida, naturalmente há uma atividade sensorial de fiscalização que vai diminuindo a todo instante e os celulares das pessoas que ali estão foram colocados sobre uma determinada mesa, já percebo que está todo mundo mais para lá do que para cá, e mediante a desatenção deles, eu pego um celular desse e boto no bolso, né? Quando eu chego em casa, eu percebo que é o meu celular. Houve um erro de tipo, não há como essa pessoa ser responsabilizada pelo crime de furto, porque ela pegou realmente para si uma coisa móvel, mas uma coisa móvel alheia, tá? Uma coisa móvel alheia, tá certo? Eu tenho que ter uma coisa, mas ela pegou uma coisa móvel própria, perdão. Ela pegou uma coisa móvel própria. Para ser furto, a coisa móvel terá que ser alheia, certo? Quem subtrai para si coisa móvel própria não comete furto pela aplicação da teoria do erro de tipo, certo? O objeto da tutela penal no crime de furto, ou seja, o objeto da tutela penal no crime de furto é o patrimônio, é a propriedade da pessoa. Tá? Agora, existem situações que a gente vai ter que fazer uma reflexão e chegar à conclusão se será cabível ou não
o crime de furto nessas hipóteses. Então, por exemplo, coisa que não pertence a ninguém, a chamada res, coisa, né? Nullius. Eu pego um filhote de cachorro numa rua, depois de me certificar, conversando com pessoas que moram naquela rua em que estou, que aquele filhote de cachorro não pertence a ninguém. Ora, se não pertence a ninguém, essa minha conduta de subtrair esse cachorro não afetará o patrimônio, a propriedade de quem quer que seja. Se essa minha conduta não ofende o patrimônio ou a propriedade de quem quer que seja, não haverá preocupação estatal de recriminar esse meu comportamento. Se a coisa não pertence a ninguém, ela não é objeto de tutela penal em relação ao delito de furto. Tá? É diferente da coisa abandonada. Chamada res derelicta. Diz o Código Civil que quando houver o abandono de um determinado bem, essa atitude deverá ser interpretada como renúncia de propriedade. Se eu estou renunciando à propriedade de um bem, é porque eu não quero que ele se torne mais meu. E aquela pessoa que encontrar aquele animal, aquele cachorro abandonado, poderá dele, né, se apoderar, sem se preocupar em ser responsabilizado pelo crime de furto. Tá? Cuidado com a coisa, gente, perdida. Vejam que falei da coisa de ninguém e da coisa abandonada. A coisa perdida, ela é de alguém e ela não foi abandonada. O dono não quis abrir mão do seu domínio sobre aquela coisa. A coisa abandonada não é crime porque eu renuncio à minha propriedade e não haverá propriedade a ser afetada. A coisa perdida, a res desperdicta, ela não será objeto de furto, ela não será objeto de roubo, mas ela poderá caracterizar o crime de apropriação de coisa achada. Então, se eu encontro algo que foi perdido, eu tenho até 15 dias para devolver, ou para o dono, ou para a autoridade pública, ou para quem exerça sobre ela, né, uma titularidade ou possua uma relação de domínio. Tá? A coisa perdida, ela continua integrando o patrimônio de quem a perdeu. Por isso que eu tenho que devolver. Realmente, aquele ditado, ele é correto. O achado, ele não é roubado. Mas você achou o quê? O que nunca pertenceu a ninguém? O que foi abandonado ou o que foi perdido? Nós temos que ter cuidado com essas hipóteses, tá? É muito discutível a questão do cadáver. O furto de um cadáver, né? Gera responsabilidade penal por crime de furto, o que a doutrina exige para a pessoa poder responder por furto, no caso de subtração de cadáver, é que ele possua um caráter de economicidade, um caráter econômico. Ou seja, ele está lá para qualquer um que queira vê-lo, o cadáver num terreno baldio, num terreno de uma escola, no meio de um campo de futebol. Se eu subtrair, eu posso responder por subtração de cadáver ou de partes dele, mas não por crime de furto. Agora, se esse cadáver pertence a alguma empresa, normalmente o exemplo que a doutrina dá aqui é envolvendo universidades privadas, para fins de pesquisa, de estudos de medicina ou de outras áreas da saúde, ou até mesmo para estudos da medicina legal, aí eu terei, caso eu entre na universidade e subtraia um cadáver que integre o patrimônio dela para fins de pesquisa, aí eu terei crime de furto. Se houver um caráter econômico dado a esse cadáver e eu dele subtraí-lo, aí eu responderei realmente pelo crime de furto, indiscutivelmente. Tá? Do contrário, não haverá furto. A coisa própria em posse de terceiro. Olha, se tem uma coisa minha em posse de alguém, tá? Que, por exemplo, eu emprestei e ele não queira devolver, porque ele está dizendo, não, eu pensei melhor, você realmente tinha me emprestado, mas eu lembrei que você tem uma dívida comigo equivalente ao valor desse carro.
tá? Equivalente ao valor desse carro. Então, eu não vou devolver para você mais, não. Essa pessoa que não quer devolver o meu carro, alegando que eu tenho uma dívida muito próxima do valor que possui aquele carro, está cometendo que tipo de crime? Vou devolver, não. Né? Eu empresto para você me não vou devolver. Apropriação indébita? E eu que invado a casa dele para tomar o carro de volta, né? Alegando que a minha pretensão é justa. Eu poderia responder pelo 345, exercício arbitrário das próprias razões. O 5, né? Porque como é que eu vou furtar o que é meu? Tá? Como é que eu vou furtar o que é meu? É meu, está em posse dele porque eu estou emprestando aquele carro, né? Como é que eu vou subtrair o que é meu? Subtrair como conduta, como atitude humana, isso pode até acontecer, mas não como caracterização do crime de furto, porque a coisa móvel tem que ser alheia, e aquela coisa móvel é própria. Então aí eu vou ter duas atitudes, uma daquele cara que recebeu o carro para uma viagem e depois se comprometeu a devolver, mas disse que não vai devolver porque se lembrou que há uma dívida entre vocês, pode caracterizar uma apropriação indébita por parte dele, e você que vai lá tomar, alegando que aquela pretensão é legítima, você pode incorrer no 345, que é a realização, né, de justiça pelas próprias mãos, o crime que tem a rubrica, que tem o nome de exercício arbitrário das próprias razões, que não é crime patrimonial, é crime contra a administração da justiça, mais uma vez trago o numeral dele, artigo 345 do Código Penal. Professor, ele não entra no furto porque é coisa própria, né? Se ele for lá retirar. Exatamente. Perfeito. Eu preciso preencher as elementares, né? Em não havendo preenchimento da elementar, ou eu não terei crime, ou eu terei um outro crime. Né? Ah, mas o carro é meu, ele ia devolver. Tudo bem. Se o carro é seu e ele não quer devolver, tá? Se ele quiser receber, ele que entre com uma ação de cobrança. Tá? E se você quiser, né, recuperar o bem, entre com a ação de busca e apreensão. Ah, mas a justiça demora, é burocrática, mas é o devido processo legal. É o devido processo legal. Então, nesse tipo de situação, o furto fica muito difícil de ser caracterizado, mas essa conduta dele poderá se enquadrar em outro tipo penal, como esses que eu citei aqui. Tá? Coisa alheia móvel, já falamos. Né? Bens móveis. Os bens móveis, tradicionalmente, são aqueles bens que podem ser objeto material do crime de furto. Não há como você praticar furto de bens imóveis. Tenham só um cuidado com isso, porque eu já vi cair em prova diversas vezes e aluno meu não pode errar isso. Vejam que eu até coloquei aqui a título de exemplo, de exceção, perdão. Os imóveis por equiparação, né? O Código Civil ele tem os bens imóveis propriamente ditos e os bens imóveis por equiparação legal. Aquele exemplo em que, por exemplo, imaginemos que eu esteja em minha casa com uma infiltração no teto da sala. Eu chamo um profissional para fazer um diagnóstico daquela situação. Ele vai na minha casa, sobe lá no telhado, ele consegue perceber, que a infiltração está sendo, né, decorrente de um probleminha no meu telhado. Mas ele disse, seu Cláudio, eu vou precisar tirar todas as telhas. Mas aí eu indago a ele, eu pergunto a ele, mas veja só, essas telhas eu as troquei recentemente. Eu vou ter que gastar novamente o meu recurso comprando novas telhas? Ele vai, não, né? A gente consegue reaproveitá-las tranquilamente. Eu apenas vou retirá-las, colocá-las ao lado da sua casa, consertar o problema do teto e eu as recoloco. Essas telhas que foram retiradas do telhado, colocadas ao lado da casa, para pouco tempo depois serem reempregadas, para o Código Civil, é bem imóvel por equiparação legal. Se alguém, num determinado momento, percebe aquelas telhas ali, ao lado daquela casa, sabendo ou não que elas serão reempregadas, sabendo ou não disso,
vai lá e a subtrai, vai responder por crime de furto. Não, professor, mas o Código Civil diz que é bem imóvel, mas para o Código Penal é bem móvel. Então, cuidado. O bem imóvel, ele pode ser objeto material do crime de furto? Qual é a melhor resposta em direito, gente? Depende. Depende do quê? É bem imóvel propriamente dito? Ou é bem imóvel por equiparação legal? Realmente eu não tenho como furtar uma casa, um prédio, mas eu tenho como furtar essas telhas. Então, os bens imóveis, por equiparação legal, lá do direito civil, serão objetos de crime de furto no direito penal, porque para o direito penal, eles não perderão a sua essência de bens móveis. Tá? Os bens imateriais geralmente não são objetos de crime de furto, marcas, patentes, questões industriais, né? INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, isso é objeto do título 3, gente, a partir do artigo 184, tá? Crimes contra a propriedade imaterial. Nós temos um título lá específico para a tutela, para a proteção, né, desses outros tipos de bem, né? É muito comum também a gente ficar com aquela dúvida em relação a questões afetivas, né? A pessoa entrou na minha casa e furtou a única foto que eu tinha com a minha mãe que acabara de falecer. A furto, a doutrina entende que a afetividade não tem muito a ver com questões econômicas, né? Há um prejuízo patrimonial, moral, afetivo, tá? Mas não uma afetação a um patrimônio propriamente dito, dotado, né, de valoração econômica. Tá certo? Dotado de valoração econômica. Então, cuidado com isso, ok? Tem prevalecido que a subtração, né, de objetos móveis afetivos, como um quadro, uma foto, etc. e tal, não são objetos de crime de furto. Nesse quadro, a última foto da família, a foto em si, tá? Não há como você mensurar a questão econômica dessa dor, né? Aí uma questão mais de direito civil, mas há doutrina sustentando que entraria também, tá? Infelizmente, nós não temos aí um precedente, uma pacificação quanto a isso. Se eu paro, por exemplo, se eu paro, não há como você praticar um crime se eu estou no meio de uma rua, pego um saco, né? Dentro dele eu abro, né? Deixo entrar um pouco de ar e o tranco. Não existe como você praticar esse furto, né? Não há crime nessa situação de você, se você subtrair, né, o ar que todos respiramos, porque é um bem de uso coletivo indivisível e incapaz de ser mensurado economicamente, tá? Agora, se, por exemplo, eu vou com o meu caminhão até a praia ali de Tambaú e coloco na caçamba do mesmo uma razoável quantidade de areia da praia, para eu montar, por exemplo, né, uma quadra de beach tênis, que está muito na moda aí, eu não cometo furto. Eu cometi uma subtração, mas eu não cometo furto. Eu cometo, nesse caso, crime ambiental, previsto na Lei 9.605 de 98. Tá? Em relação ao momento consumativo do furto. E já adianto a vocês que o que a gente vai falar aqui agora é extensível também ao crime de roubo, tá? É extensível também ao crime de roubo. Ô, Aquelina, boa noite, vi agora a sua pergunta. Entraria na consunção de violação de domicílio. Qual hipótese? Quando você entra na casa de alguém para praticar o furto, esse furto, ele absorveria a violação ao domicílio, sim. Eu só responderia pelo 155 e não pelo 150. Não sei se era isso que você queria saber. Se não for, é só colocar aqui ou perguntar que eu respondo com o maior prazer, tá bem? Então, ó, segundo a doutrina majoritária e a jurisprudência dos tribunais superiores, o Código Penal adota a teoria da apreensio ou da amócio. Essa mesma conclusão, essa mesma teoria, a gente aplica em relação ao momento consumativo do roubo, ou seja, quando é que o furto, quando é que o roubo se consuma. Tá? Essas teorias são teorias que eu peço encarecidamente que vocês leiam e tentem compreendê-las e decorá-las, tá? E memorizá-las. Por quê? Porque isso cai em prova, gente. Pô, mas está aí em latim,
Nome complicado, mas cai. Caiu recentemente, né? Foi uma das questões que eu até coloquei aqui na lista para resolver depois com vocês. Caiu agora recentemente numa prova para a Polícia Civil do Estado de Ceará, se eu não me engano, para investigador. Tá? É uma discussão que é uma discussão profunda, caiu numa prova para a gente. Então, não há nenhum empecilho que isso seja cobrado também para vocês. Trouxe, achei relevante trazer essa súmula 582, esse verbete 582 do STJ, que materializa a questão da teoria da apreensio ou da amócio, né? Então, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e a recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, ou seja, não importante, não fundamental, a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa, da res furtiva, a coisa furtada. O furtador, o autor do furto, ele pode praticar inúmeras atitudes. Cada uma delas poderá se enquadrar em uma dessas 4 teorias. Tá? Essa súmula 582, esse verbete aí do STJ 582, gente, ela praticamente, ela ela tornou muito difícil, para não dizer impossível, a tentativa do crime de furto e a tentativa do crime de roubo, porque, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada, quando que a posse é desvigiada? Quando aquela coisa furtada está contigo, por exemplo, na tua casa. Não tem mais ninguém te perseguindo, ninguém mais te bisbilhotando, te fiscalizando. Você chegou na sua casa, trancou a sua porta, está lá, com o produto do crime. Então, eu posso estar correndo atrás do cara, né? O cara não estará com o celular, o bem móvel, na sua posse de maneira pacífica ou desvigiada, tá? E mesmo assim vai ser furto ou roubo consumado. Então, não vou dizer a vocês que não cabe, cabe, mas hoje é difícil, né? A gente pegar alguém e enquadrá-lo numa tentativa de roubo, numa tentativa de furto. Ele ia se aproximar da pessoa, anunciou o roubo, mas alguém apareceu, ele saiu correndo. Aí tem tentativa de roubo. Agora, quando a pessoa já estiver com a coisa, né? Vejam, a teoria da concretácio, eu vou explicar aqui, gente, e repito. O que eu vou falar aqui agora, eu não vou repetir para o crime de roubo, porque é praticamente a mesma conclusão e são as mesmas teorias, né? Então, o agente não precisa se deslocar com a coisa ou possuir a posse mansa e pacífica. A teoria da concretácio, ela diz assim, ó, a consumação se dá pelo simples contato entre o agente e a coisa alheia. Então, eu tenho alguém que está encostado num ponto de ônibus com o celular na sua mão esquerda. O furtador chega, encosta no celular. Para essa teoria da concretácio, ele já estaria, né, em condições de responder pelo roubo ou furto, né, na modalidade consumada. Tocou, consumou, né? Difícil caracterizar assim. B, a teoria da apreensio ou amócio, segundo o qual consuma-se a subtração quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo num curto intervalo de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. Foi exatamente o que está cristalizado aí nesse verbete 582 do STJ, tá? Teoria da apreensio ou da amócio. C. A teoria da ablácio, que tem a consumação ocorrida quando a vítima, além de apreendida, é transportada de um lugar para outro, saindo da esfera de vigilância da vítima. Então, você furtou a pessoa na Lagoa, você mora ali em Jaguaribe, transportou a coisa da Lagoa para Jaguaribe, não está mais na esfera de fiscalização da vítima, o furto ou o roubo estariam consumados. E a última, que é a teoria da ilácio, exige para ocorrer a consumação que a coisa seja levada ao local desejado pelo ladrão para tê-la a salvo seguro. Então, se o foco, né, é levá-la para o conde, quando eu chegasse no conde, haveria lá a consumação. Tá? Então, cuidado com isso. A teoria adequada é a teoria da apreensio ou da amócio, tá? De acordo aí com o verbete 582 do Superior Tribunal de Justiça. Lembrem disso, porque, acreditem, cai em prova. Outro ponto também aqui, bem bacana, bem interessante para a gente discutir, né?
Há crime de furto nas seguintes situações: ó, furto de uso, furto famélico e subtração por arrebatamento de inopina. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Beleza, Querina, obrigado aí pela pergunta. Vejam, o que é o furto de uso? Já adianto a vocês, guardem isso, a doutrina e a jurisprudência majoritárias no Brasil não admitem, por questões de violência ou grave ameaça, tá? A existência do roubo de uso. Não há roubo de uso, certo? Não há roubo de uso no Brasil. A doutrina, roubo de uso é crime de roubo. O furto de uso poderá excluir a responsabilidade penal pelo furto de uso. Agora, eu tenho que verificar algumas questões, né? Por exemplo, se eu, durante 2 horas da manhã, eu sempre fui doido para dar uma volta num Porsche de um condômino que mora no mesmo edifício que o meu. 2 horas da manhã e eu sou, né, eu descobri que ele deixa geralmente a porta destrancada e o carro é start-stop, aquele botãozinho que você clica, pisa no pedal lá e o carro liga. 2 horas da manhã, ninguém no prédio, eu desço para a garagem, consigo entrar no carro, ligo o carro, percebo que o carro está, né, com o tanque cheio, repleto de combustível, entro nesse carro, saio do prédio e vou dar uma volta com ele. Retorno 3 horas depois, sem avaria, reponho o combustível, coloco o carro no lugar que ele estava, né? Durante a manhã, o proprietário acorda, entra no carro, não percebe nada de errado e vai trabalhar com ele. Houve crime de furto? Não. Esse furto foi de uso, tá? Claro que se o proprietário me empresta a coisa e eu a devolvo conforme o combinado, não houve crime nenhum. O furto de uso aqui é quando você tem uma subtração de algo sem a anuência do proprietário, mas depois a devolve intacta. Esse é o furto de uso, é fato atípico. Agora, se você devolveu batido, se você devolveu sem a reposição do combustível, ou se durante esse tempo que você usava esse carro, o dono precisou usar, furto consumadíssimo, gente. Certo? O furto será consumadíssimo. Então, cuidado com esses detalhes que a questão vai trazer, para a gente poder verificar se ele responde ou não. O furto famélico. O furto famélico é aquele em que eu subtraio, por exemplo, um alimento para saciar a minha fome extrema ou de algum familiar ou de algum filho, por exemplo. Esse furto famélico, essa conduta, ela não caracteriza crime por ausência de ilicitude. A doutrina majoritária entende que o furto famélico é aquela situação amparada pela excludente do artigo 24 do Código Penal, chamada de estado de necessidade. Tá? Chamada de estado de necessidade. Tá bem? Chamada de estado de necessidade. Temos também o furto de coisa de pequeno valor, né? No furto de coisa de pequeno valor, haverá crime de furto, mas eu terei, né, alguns benefícios, como modificação da pena, né, redução de pena, vai depender do caso concreto, vou mostrar isso ainda para vocês, tá? O furto de coisa insignificante, ele também não é punível, desde que o sistema de justiça criminal entenda que aquela situação merece a aplicação do princípio da insignificância, a pessoa não será responsabilizada pelo furto. Ok? Agora, cuidado, porque a justificativa para eu não responder pelo furto famélico é diferente da justificativa para eu não responder pelo furto de coisa insignificante. Tá? O furto famélico é aquela situação em que eu excluirei o elemento ilicitude. Eu agi em estado de necessidade, tá? Eu agi em estado de necessidade. Tranquilo? Já no furto de coisa insignificante, há a doutrina defendendo a ocorrência de causa de exclusão da ilicitude.
certo? Mas prevalece o entendimento de que quando houver a aplicação, o reconhecimento do princípio da insignificância, gente, o que será excluído, é o elemento tipicidade. A insignificância, ela afasta a tipicidade material da conduta. A discussão em relação à insignificância repousa no primeiro elemento do crime, que é o fato típico. O furto famélico, ele está centrado no segundo elemento do crime, que é a ilicitude. Tá bem? E o que é o arrebatamento de inopino? Quem falava sobre isso era Nelson Hungria, Weber Martins Batista. O arrebatamento de inopino, gente, é o encontrão. É o encontrão direcionado à vítima. Com esse encontrão, ela deixa a coisa cair, eu pego e saio correndo. O arrebatamento de inopino é o quê? Se houver uma violência, um mínimo de violência, certo? A doutrina entende que vai ser o roubo, né? Em não havendo essa violência, eu encontrei e ele deixou cair, peguei e saí correndo, para alguns haverá furto. Infelizmente, o legislador perdeu aqui uma situação importante de ser regulamentado, de ser prevista expressamente, de ter uma resposta legal, né? A lei é omissa quanto à questão do arrebatamento de inopino, né? O arrebatador, ele não está visando, normalmente, causar uma lesão à pessoa. Ele quer, com aquele encontrão, desestabilizar a vítima para que ela solte o celular, solte o cordão, solte a carteira, eu pegue aquele bem e saia correndo. Porque eu poderia muito bem correr em direção a ela, empurrá-la, derrubá-la ao chão, dar um soco no seu rosto, eu quero dar um encontrão nela. Com esse encontrão, ela perde um pouco o equilíbrio, não cai, mas solta a coisa e eu levo, tá? Então, assim, não havendo, de acordo com a questão, uma violência razoável, elevada, uma violência mínima, a gente poderia colocar no furto, mas isso não é pacífico. Mas, de qualquer maneira, eu não poderia deixar de mencionar essa temática com vocês, tá? O arrebatamento de inopino, a depender do caso concreto, né? Com esse encontrão, o cara caiu, bateu a cabeça e se machucou feio. Aí é roubo, gente. Então, o enquadramento como furto ou como roubo vai depender do que o examinador colocar na questão, né? Não, um empurrão que ele não sofreu nenhum tipo de lesão, nenhum machucado, não caiu, apenas fez com que perdesse a força momentânea na mão e a coisa caísse ao chão. O ladrão pegasse o celular e saísse correndo. Então, não é impossível enquadrar no furto, vai depender um pouquinho do caso concreto, tá? Vejam aí a questão também dessa jurisprudência que eu trouxe. Ó. O STF e o STJ adotam a teoria da amócio ou apreensio, segundo o qual consuma-se a subtração quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. Assim, já se decidiu consumado o delito no momento em que o proprietário perde, no todo ou em parte, a possibilidade de contato material com a coisa ou de exercício da custódia, do cuidado dominical, né, do poder de domínio, seja porque o agente conseguiu fugir, seja porque destruiu a coisa apoderada. Uma vez caiu numa prova para promotor de justiça no estado do Rio de Janeiro, a seguinte situação: duas pessoas com um determinado caminhão conseguiram abrir a porta de uma fazenda, se dirigiram, tá, ao local onde estavam os bois e as vacas e começaram a colocar, com a intenção de pegá-los, né, de subtraí-los, e começaram a colocar dentro da bolé do caminhão. Começou-se a fazer um barulho, isso chamou a atenção do proprietário, o proprietário foi para a janela, viu o que estava acontecendo, saiu da sua casa correndo e gritando, os dois, né, viram a atitude do proprietário, fecharam, né, a parte do caminhão onde estavam os bois e as vacas, entraram no caminhão e foram embora, empreendendo uma velocidade excessiva. Com a perseguição por parte do proprietário também no seu carro, num dado momento, o ladrão que estava na direção do caminhão perdeu o controle, esse caminhão capotou, os ladrões conseguiram fugir, mas os bois morreram, em virtude da ação traumática, né, com as quedas, etc. E aí o examinador queria que você dissesse qual o crime e se esse crime
seria punido na modalidade tentada ou consumada. Alguém quer tentar responder? Ninguém quer tentar? Sorte, não? Crislaine não se atreve. Yasmin, consumado. Ricardo, abjato, furto de gado, isso. Acho que é assim, consumado, tentado. O examinador queria consumado, né? Furto, tá? Furto qualificado pelo concurso de pessoas, consumado. Por quê? Porque os bois morreram. Houve um patrimônio afetado que impossibilitou, a partir de então, o proprietário de ter algum ganho econômico em relação aos cuidados que ele estava tendo com aquelas vacas, com aqueles bois, entendeu, Kelly? O examinador entendeu como consumado. O ponto de discórdia era exatamente esse. Nós vimos que por essa súmula que eu citei, né, mesmo perseguindo, está na posse deles, já estaria consumado. Mas nós também tivemos a questão referente à morte dos bois, ou seja, patrimônio afetado, prejudicado. Ele encontrou os bois, mas eles já estavam mortos, sem serviência. Então, entendeu-se como consumado aí nessa hipótese. Beleza, gente. Um ponto também que cai muito em prova é a questão do monitoramento eletrônico ser ou não capaz, né, de permitir a responsabilidade penal. Você entra, por exemplo, eu fui delegado ali no centro da cidade por uns 2 anos, e ali próximo ao Shopping Tambiá, e quase toda sexta-feira, que eu me recordo agora, tinha, né, alguém preso por furto pela subtração de roupas da Riachuelo, que fica dentro do Tambiá Shopping, né? A existência de monitoramento eletrônico, súmula 567 do STJ, e segurança no local não torna o furto, no caso concreto, em crime impossível. O que diz a súmula 567? Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, gente, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Beleza? Guardem com carinho aí também, porque isso cai. A questão do repouso noturno, né? O 155, parágrafo 1º, tá? Do nosso Código Penal. Vejam que aqui no claro eu botei: o furto noturno aplica-se a estabelecimentos comerciais? Aplica-se também. Tá? A jurisprudência entende que aplica-se também. Olhem essa jurisprudência que eu trouxe aqui para vocês. Ó. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a causa de aumento do 155, parágrafo 1º, é aplicável tanto para o furto simples como para o qualificado e independe de o local do fato encontrar-se habitado ou não durante a execução do crime. Este STJ já afirmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento de pena, prevista no parágrafo 1º do artigo 155, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de modo que, igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via pública. Então, se aplica a estabelecimentos comerciais, tá? Cuidado, o repouso noturno previsto aí como causa de aumento de pena para o crime de furto é uma hipótese de costume interpretativa. A gente vai analisar o costume local para verificar se poderemos fazer com que aquela causa de aumento do furto praticado durante o repouso noturno incida ou não sobre aquele caso concreto. Gente, repouso noturno, tá? Repouso noturno não é noite. Repouso noturno não é noite, necessariamente. Claro que pode, no caso concreto, ser aplicado durante aquele que entra na casa de alguém 2 horas da manhã.
mas não exclusiva ou necessariamente noite. Cuidado com isso. Tá? Deve-se analisar as peculiaridades do lugar para saber se aplica ou não a causa de aumento. Então, de 3 às 4h30 da tarde, a população daquele município do interior do estado X tem o costume de repousar e, posteriormente, retomar as suas atividades, né? De casa ou de trabalho. Né? Na Espanha, nós temos uma situação semelhante a essa, que é a siesta, né? Aquele período em que as pessoas descansam um pouquinho após o almoço e retomam, posteriormente, as suas atividades. Tá? Então, não é só à noite. Eu tenho que analisar o caso concreto. Tá bem? Não precisa, de acordo com o entendimento majoritário, que na hora que você entra para praticar o furto, a casa esteja habitada. Uma casa de praia cheia de patrimônio lá dentro, quer dizer que você entra ali 2 horas da manhã, não vai ser furto com repouso noturno, tem casas por perto, tem outras situações e bens e patrimônios de terceiros que estarão numa situação de vulnerabilidade. Tá? E cuidado, antigamente isso era rechaçado, né? Antigamente não se admitia, mas a causa de aumento de pena pelo emprego, né, do furto realizado durante o repouso noturno se aplica ao furto simples, se aplica também ao furto qualificado. Então, o furto é qualificado quando ele é praticado por 2 ou mais pessoas. Se essas 2 ou mais pessoas praticarem aquele furto durante o repouso noturno, haverá incidência dessa causa de aumento, sim. Lembrando que a causa de aumento de pena, ela é analisada na última fase da dosimetria da pena, tá? E a causa de aumento de pena, ela sempre se dará por intermédio de uma fração, tá? Por intermédio, por exemplo, aumenta-se de metade, aumenta-se de 2/3, aumenta-se de 1/3. Isso significa o quê? Causa de aumento de pena. Aumentou por números inteiros, é qualificadora. Então, furto simples, 1/4. Furto qualificado, 2/8. É qualificadora. A qualificadora eu analiso na primeira fase da dosimetria da pena. Tá bem? Na primeira fase da dosimetria da pena. A causa de aumento e a causa de diminuição eu analiso na última fase desse critério aí dosimétrico da pena. Tá? Lembrando a vocês que a pena ela só poderá ultrapassar o máximo previsto em lei ou ficar abaixo do mínimo previsto em lei na terceira e última fase da dosimetria da pena. Primeira fase, pena base. Artigo 59 do Código Penal. Segunda fase, agravantes e atenuantes. 61 e 62, agravantes. 65 e 66, atenuantes. Lembrando que no 66, nós temos a circunstância atenuante nominada. O juiz poderá reconhecer circunstâncias que diminuam a pena, ainda que não previstas em lei. Lembrem do princípio da coculpabilidade, que o professor Zaffaroni traz no livro dele. A coculpabilidade, aquela visão de alguns autores de que a sociedade também é corresponsável, tá, pela ausência de oportunidades de vida, pela contribuição, né, de alguém ter se tornado criminoso para sobreviver. Alguns entendem que isso poderia entrar como um agravante nominada, permitindo ao magistrado a diminuição dessa sua pena. Tá bem? Agravante e atenuante, segunda fase, e a terceira e última fase desse processo de cálculo da pena, chamado de dosimetria, causas de aumento de pena e causas de diminuição da pena. Tá bem? Então, somente na terceira e última fase desse cálculo, desse processo de dosimetria, é que a pena poderá ficar acima do máximo ou abaixo do mínimo. Tranquilo? Repito. Lameirão, Pois não, Renata? Tranquilo. as penas, tem alguma dica assim, para a gente conseguir decorar as penas? Assim, mais ou menos uma noção ou não? É decorar mesmo? Não, assim, eu acho muito injusto, né? Eu tenho que reconhecer que, às vezes, em algumas provas, o examinador vai além do razoável e cobra decoreba de pena. Tem tanta coisa bacana para perguntar, né? Tanta questão que possa ser construída de uma maneira
criteriosa, objetiva, reflexiva. Eu acho um absurdo decorar a pena. A gente está sempre no trabalho com o Vadmecum do lado, com a internet do lado para ser consultada, né? E geralmente a gente tem esse costume, essa maior facilidade de lembrar das penas dos crimes que a gente mais trabalha. O furto, 1 a 4, o roubo, 4 a 10, o estelionato, 1 a 5, o homicídio, 6 a 20 ou 12 a 30, o infanticídio, 2 a 6, né? Mas você pega esses crimes, né, não muito usuais, a gente mesmo não decora isso, né? Tá? Sempre que possível, o que eu indico? Ler o máximo que puder, né, e tentar memorizar, porque não tem que eu compreender a pena, né? É decorar mesmo, é memorizar mesmo, infelizmente. Tem aquela regrinha do artigo 75, caput, do Código Penal, que foi alterada pelo pacote anticrime, prevendo que a pessoa poderá, presa, né, cumprir o máximo de até 40 anos, tá? Mas a dica é ler e reler, ficar tentando realmente memorizar. Mas como é muita coisa e pouco tempo, a gente prioriza sempre alguns crimes mais importantes, né? E a gente consegue ficar memorizando a pena desses crimes, mas não a de todos, né? Entendi. Obrigada. Beleza? Sempre algo que nos aflige, né? Vejam que eu trouxe aqui uma observação importante, ó. A lei de abuso de autoridade, ela trouxe a 13.869, que a gente ainda vai falar, ela trouxe um critério objetivo para fixar o período noturno. Artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3, da lei 13.869, né? Que critério é esse? De 21 às 5. A lei de abuso de autoridade veda o ingresso no domicílio depois das 9 e antes das 5. Então, passamos a ter um critério objetivo para fixar aí o período noturno. Isso não é pacífico, mas é a orientação que alguns autores estão dando, dentre eles o professor Rogério Sanches. O furto durante o repouso noturno. Aí eu trouxe aqui alguns critérios. O repouso noturno é o intervalo entre o momento que a pessoa se deita e se levanta, né? Nesse momento, nesse lapso, ela está com a sua vigilância, com a sua atividade de fiscalização diminuída. É variável de acordo com os costumes locais e não pode ocorrer durante o dia. Então, é muito comum. Ah, Cláudio, mas e aquele cara que troca o horário? Né? Ele é vigilante, trabalha durante toda a noite, madrugada, e dorme durante o dia. Quem for na casa dele, meio-dia, ele está dormindo, pega a televisão e vai embora. É furto durante o repouso noturno? Porque durante o dia a doutrina praticamente pacífica não admite a incidência, tá, da causa de aumento do repouso noturno. E eu analiso o contexto, e não uma pessoa só. Se contextualmente naquela localidade, aquele período de 2 horas é um período em que quase todo mundo ali usa para descansar, já é comum naquela comunidade, aí tudo bem. Agora, isoladamente, porque eu sou vigilante, ou eu sou médico, eu sou policial, trabalho no regime de plantão e durante o dia eu estou dormindo, não entra a causa de aumento. Tá bom? Temos aqui a questão do furto privilegiado, né? Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o que é coisa de pequeno valor? Coisa de pequeno valor não é coisa insignificante. Eu trouxe aqui, né, alguns critérios que a doutrina tem usado, tá certo? O que é coisa de pequeno valor? É aquela que valha até um salário mínimo. E o que é coisa de valor insignificante? A jurisprudência tem, né, e alguns doutrinadores dito que a coisa insignificante, para a gente poder não confundir com a coisa de pequeno valor, é aquela que vale até 10% do valor de um salário mínimo. Então, no furto privilegiado, se o criminoso é primário, a coisa é de pequeno valor, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Vejam que no furto privilegiado, ao contrário do furto famélico e ao contrário do furto de coisa insignificante, pessoal, o agente responde. Tá? No furto privilegiado, o agente responde. No furto de coisa insignificante e no furto famélico, o agente ele não responde. Então, geralmente, a pessoa tem o seu celular furtado. Por que normalmente a gente já não devolve logo o celular? Porque, pelo menos eu acho isso importante, você mantém o celular apreendido,
né, elabora um ofício requisitando que o perito criminal faça uma pesquisa de constatação do valor do bem. Depois dessa pesquisa ser feita e o laudo ter sido juntado ao inquérito, você intima o proprietário para vir buscar a coisa apreendida, o objeto, a res furtiva, e aí devolve para ele. Tá certo? E aí devolve para ele. Tá? Mediante auto de entrega. Tenho colegas que não fazem isso e devolvem logo. Algumas pessoas não compreendem. Mas como é que o juiz vai saber se aquela coisa é de pequeno valor? Citei nos autos que foi um celular Motorola tal. E aí, 2 anos depois, como é que eu vou fazer a fixação disso? Complicado. Então, o ideal é você aprender o objeto, mandar fazer essa perícia de fixação do valor de mercado, e aí depois você devolve o objeto material do furto. Tá? Então, lembrem disso. Alguns estão usando essa seguinte técnica. Coisa de pequeno valor é aquela que vale até um salário. Coisa de valor insignificante é aquela que vale até 10% de um salário. Tá? Aquela que vale até 10% de um salário. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Desculpa interromper. O senhor pode me falar mais uma vez essa diferença, por favor? Por exemplo, se a gente entra num supermercado. Vou desligar o áudio para não ficar ruim. Tá bom, tranquilo. Vamos imaginar o seguinte, se não conseguir entender, cara, fala que eu repito, tá? Então, imaginemos que a gente entre num supermercado. A gente entra ali no Carrefour da BR. Eu posso entrar, pegar uma caneta Bic e ir embora. Isso está muito mais para coisa insignificante do que de pequeno valor. Agora, se eu entro nessa mesma unidade dessa rede de supermercados e furto uma bicicleta avaliada em mais ou menos R$ 500, isso não vai ser furto de coisa insignificante. Isso vai ser coisa de pequeno valor. Tá? Alguns doutrinadores e em algumas decisões dos tribunais tem se dito o seguinte: quando é que é coisa de pequeno valor? Quando ela vale até um salário mínimo. E quando é que a coisa é de valor insignificante? Quando ela vale até 10% desse valor. Então, por exemplo, se eu furto algo de R$ 500, está acima de 10%, né, do salário mínimo, estaria mais para coisa de pequeno valor. Agora, se eu furto algo de R$ 50, isso aí é um valor menor do que 10% do salário mínimo. Então, estaria mais próximo de um furto de coisa insignificante. Entendeu, Carla? Mais alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Sim, professor, muito obrigada. Viu? Nada, que isso. Tá? Aqui eu trouxe, né, a gente já sabe, não vou ficar relendo, os requisitos do princípio da insignificância. Repito a vocês que quando a insignificância for reconhecida e for aplicada, prevalece o entendimento de que haverá a exclusão da tipicidade material e não da ilicitude da conduta. Esses requisitos, chamados de MARI, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada, certo? Ela será aplicada e afastará a tipicidade material, certo? É uma zona, tanto no STJ como no STF, a questão, né, das causas que impedem ou não a aplicação do princípio da insignificância. O STF tem julgados admitindo, por exemplo, que não se deve aplicar a insignificância em caso de furto qualificado, em caso de réu reincidente, mas nós encontramos na jurisprudência do próprio STF decisões flexibilizando essas proibições. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta à luz dos elementos do caso concreto. Tá? Então, a insignificância ela não será reconhecida e aplicada de maneira automática, mecânica. Isso varia em caso a caso. Tá? Isso varia de caso a caso. Esses são os requisitos, né, objetivos, tá?
o requisito subjetivo é a importância do bem para a vítima. Então, eu peguei um pote de manteiga, eu subtraí um pote de manteiga do supermercado. Insignificante. É diferente de você subtrair um pote de manteiga de uma pessoa que está desempregada. É significativo, é lesivo, você responde. Tá? Aqui, essa questão do percentual. Ó. Coisa de pequeno valor é aquela que não ultrapassa um salário mínimo. Coisa de valor insignificante é aquela que vale até 10% do montante de salário mínimo. Cabe a aplicação do privilégio no caso de furto qualificado, né? Ou seja, se eu tenho um furto praticado por 2 ou mais pessoas, entram no supermercado e furtam aquela bicicleta, é possível que eles, né, ambos, os furtadores, tenham aí a diminuição da sua pena, a aplicação somente da pena de multa ou a reclusão ou a substituição da reclusão pela detenção. Verbete 511 do STJ, essas súmulas que eu estou colocando nesses materiais aqui para vocês, gente, são as súmulas que vocês vão ter que lembrar, tá? São todas as principais súmulas aplicáveis aos crimes patrimoniais. Deem atenção a essa súmula. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º aos casos de furto qualificado, certo? Desde que estejam presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Até o presente momento, o STF tem entendido que ligação clandestina de TV a cabo, gente, certo? Não se equipara à energia elétrica. Não é dotada ali de valor econômico. Então, haveria uma atipicidade da conduta, pelo menos até o presente momento, tá? Trouxe tanto um julgado do STF como do STJ aqui para vocês. É bem completinho. Furto qualificado, né? Discussões. O furto qualificado, as qualificadoras do furto aumentaram muito, né? Aumentaram muito. Deixa eu mostrar aqui para vocês na lei agora, peraí. Ó. Destruição e rompimento de obstáculo, abuso de confiança, fraude, escalada destreza, emprego de chave falsa, concurso de 2 ou mais pessoas, emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Se o furto é praticado mediante dispositivo eletrônico ou informático, conectado não à rede de computadores, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6º, outra qualificadora. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. E parágrafo 7º, né? A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Aqui, gente, um primeiro cuidado. Vejam que nesse parágrafo 4A, que é uma modalidade de furto qualificado, eu tenho a mesma pena do roubo simples, 4 a 10. E essa qualificadora aqui do furto, esse furto praticado mediante o emprego de explosivo ou de artefato semelhante, ele foi elevado à categoria de crime hediondo. Certo? Então, cuidado com isso. Existe alguma modalidade de furto que esteja rotulada como hedionda? Sim, a do parágrafo 4A. Cuidado porque há a qualificadora
do furto com emprego de explosivo e há a qualificadora do furto de explosivo. Ó. Inclusive, a pena é a mesma e a doutrina entende, né? Primeiro que há uma crítica doutrinária, mesmo tendo uma pena elevada, mas há uma crítica doutrinária em considerar qualquer modalidade de furto como hedionda, mas nós temos. Certo? Mas nós temos. E há uma outra crítica no sentido, por que se já colocou essa modalidade de furto de explosivo como hedionda, por que também não colocou a do furto qualificado pela subtração de explosivo? É tão perigoso quanto, já mataria na origem, né? Mas esse é o entendimento legal, e a gente vai ver depois que só é crime hediondo aquilo que estiver descrito em lei como tal, né? Nós adotamos o critério legal de hediondez, só é hediondo no Brasil o que for previsto em lei como tal, certo? E aí nós temos, ó, a pena, furto qualificado, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Vejam que o legislador aqui, nesse parágrafo 4º comum, ele dobra a pena, né? Sai de 1 a 4 e vai para 2 a 8. Rapidamente aqui, nesse parágrafo 3º, a lei diz assim, ó, equipara-se a coisa móvel à energia elétrica. Então, quem furta energia comete crime de furto. Tá? É o famoso gato. A subtração de energia elétrica é crime de furto. Não confundam a subtração da energia elétrica do poste ou da casa do vizinho com a colocação de equipamentos no relógio medidor da energia. Se eu coloco um equipamento, gente, para diminuir a velocidade da rotação do relógio, que mede a energia usufruída na minha casa, isso é estelionato, porque eu estou me valendo de uma fraude naquele equipamento para gastar energia sem pagar o que eu pago tradicionalmente, ou até para não pagar nada. Desviou a energia, é furto. Tá certo? Agora, instalou algum equipamento para diminuir a velocidade da rotação do relógio medidor de energia, aí eu terei estelionato. Cuidado com essas situações, porque são distintas, tá? A Terezinha perguntou, professor, e no caso de reiteradas vezes o mesmo autor, né, sempre rouba o pote de manteiga? Vejam, nessa situação, você quis dizer, Terezinha, furto ou roubo? Porque se for roubo, mesmo que a coisa tenha um valor muito pequeno, não haverá insignificância, né? A doutrina e a jurisprudência não admitem insignificância em crimes violentos. Beleza, no furto. A reincidência, tá? A habitualidade, a existência de qualificadoras no furto, minha amiga, normalmente são critérios impeditivos da aplicação da insignificância, tá? Mas o que a gente percebe é que a aplicação, a incidência desse princípio, seja no STJ ou no STF, varia de acordo com a análise do caso concreto. O que não pode, por exemplo, é o mero deleite. Não, eu adoro um vinho, eu vou entrar e subtrair, mesmo que seja, né, o sangue de Boá, tá? Aqueles que chamam mais baratinho. Tá? Caracteriza? Aí caracteriza, porque a insignificância não serve para afastar o deleite. Fez por deleite, por capricho, para satisfação da sua vontade, do seu capricho, aí não haverá incidência, tá, da insignificância. Normalmente, se a pergunta for, normalmente são critérios impeditivos da insignificância, habitualidade, qualificadoras, reincidência, certo? Mas se ele perguntar, a reincidência, por exemplo, sempre impedirá a insignificância? Não. Não, nós temos que analisar caso a caso. Respondido, minha amiga? Respondido, professor. Obrigadão, valeu pela pergunta. Então, destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, né? Depois eu volto para o slide, mas rapidamente aqui. Por que aqui eu tenho essa qualificadora, gente? Porque, além de você subtrair a televisão da vítima, você quebrou a porta dela. Lembrem que no início da análise, da explicação do crime de furto, eu disse a vocês, olha, normalmente
Não há violência no crime de furto, salvo aquela que possa ser aplicada contra a coisa. E aí uma dica profissional a vocês, quando forem aprovados, tá? O delegado foi chamado para se dirigir a um determinado local, certo? E nesse local houve arrombamento, requisite uma perícia de constatação de danos. O perito vai lá, vai tirar uma foto, você pode pedir também, cumulado a essa perícia de constatação de danos, uma perícia de levantamento de impressões digitais no local, isso é muito importante, tá? Isso robustece a investigação, facilita o magistrado na identificação de qualificadoras ou não, tá? Chave falsa é qualquer chave que não seja verdadeira, tá? E que seja capaz de destravar a trava, o cadeado, a fechadura, etc. Mediante o concurso de 2 ou mais pessoas, fácil demais, né? Por que geralmente eu aumento aqui, tá, a pena desse tipo de furto? Porque, gente, quando eu pratico o crime com mais de uma pessoa me ajudando, a sua execução se torna mais fácil, certo? Já no inciso 2, que eu deixei por último aqui, nós temos em um inciso 4 qualificadoras. Quando a gente fala na destreza, a gente fala na habilidade que uma pessoa tem e nem todas as outras possuem. O exemplo que geralmente é citado para a destreza é aquele indivíduo que tem uma habilidade muito grande de pegar, de subtrair, né, coisas que estejam nos bolsos da vítima, em ambientes cheios, por exemplo, sem que elas sintam essa retirada. Isso geralmente é destreza. A escalada é a superação de obstáculos difíceis, por exemplo, um muro alto, tá? Através da utilização de alguns equipamentos, que dificultem o acesso à coisa furtada, né? Que dificultem o acesso à coisa furtada. Tranquilo? O abuso de confiança é uma outra qualificadora, e aí eu trouxe alguns detalhes aqui para a gente não ter... para a gente não cair em casca de banana, né? Vejam, o simples fato de ser empregado não enseja abuso de confiança. A simples relação de emprego, a simples existência, né, de um superior e de um comandado, né, a simples manutenção de uma secretária em sua casa não significa, é claro que ninguém vai manter uma pessoa que você duvide, tá? Mas o que acontece? O simples fato de ter alguém trabalhando para você na sua residência não significa, gente, que caso essa pessoa subtraia um celular, um dinheiro seu ou um cordão, tenhamos aí a qualificadora do abuso de confiança, tá? Aliás, quando eu tenho, né, furto praticado pelo empregado contra o empregador, a doutrina chama isso de furto famulato. Furto famulato, tá? Agora, entretanto, se for aquele empregado que, por exemplo, 10 anos trabalhando na firma, que abre e fecha a loja, que tem toda a confiança dos patrões, aí se aplica, gente. Aí se aplica. Então, teremos que analisar o caso concreto para verificar se eu aplico ou não a qualificadora do abuso de confiança, se há ou não aquela confiança toda existente ali para a caracterização dessa qualificadora, né? Em relação ao rompimento de obstáculo, eu trouxe essa informação aqui, ó. Se quebrar o vidro, gente, para furtar o aparelho de DVD do carro, é furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Entretanto, se quebrar os vidros para levar o próprio veículo, o próprio carro em si, é furto simples. Isso é objeto de muita crítica, tá? Mas ainda temos essa hipótese aqui. A qualificadora do furto de veículo com intenção de envio para outro estado ou para o exterior. Aqui é fundamental. Cuidado, lembrem disso aqui, ó. Necessita efetivamente da transposição da fronteira, tá? Quando a gente está analisando, estudando a lei de drogas, há entendimentos da doutrina e da jurisprudência majoritários de que a causa de aumento de pena pela transnacionalidade
do tráfico de drogas independe da transposição da fronteira. Se eu estou sentado, tá? Num banco de uma rodoviária com uma mala cheia de cocaína para ir para o estado de Sergipe, já comprei a passagem, estou só aguardando o ônibus chegar para eu poder entrar. A polícia entra naquele local, me encontra, me detém, me prende e encontra a mala com a cocaína. Eu vou responder pelo furto qualificado pela interestadualidade, pelo furto qualificado, perdão, né? Pelo tráfico, né? Com causa de aumento da interestadualidade, vou. Se nesse mesmo exemplo eu estiver sentado, tá? Numa cadeira, em um aeroporto, com destino a outro país, já fiz o check-in, estou esperando ser chamado para entrar no avião, já comprei a passagem, estou com a mala cheia, repleta de cocaína do meu lado, a polícia entra e consegue me encontrar a mala, comprovar a cocaína e me prender a tempo. Não cheguei nem a entrar no avião. Haverá a incidência da causa de aumento da internacionalidade do tráfico de drogas? Haverá. Mas para a qualificadora do furto de veículo com a intenção de envio para outro estado ou para o exterior, a doutrina exige a efetiva transposição da fronteira. Tá? Ainda salientei aqui, ó. Essa lógica é diferente do tráfico internacional e interestadual. Beleza? Pergunta aqui, peraí. Ricardo perguntou, professor, se a destreza é uma qualificadora, existe a tentativa nesse caso, já que o agente não foi tão hábil? A doutrina entende que essa qualificadora, Ricardo, não é incompatível com a tentativa. Mas eu concordo com você, é difícil comprovar e é difícil a sua ocorrência. Insira qualificador da destreza com relação ao punguista, quer seja batedor da carteira, não é isso, professor? Marcos, boa pergunta. Esse punguista, ele pode até se confundir, lembram que eu falei há pouco do arrebatamento de inopino, né? Então, esse punguista, ele pode até se confundir com esse arrebatador. Tá? A depender do caso concreto, pode incidir a qualificadora da destreza, né? Desde que com esse encontrão, ele necessita também de uma outra habilidade, tá? O punguista, ele também pode ser compreendido em hipóteses que não há um arrebatamento, tá? Mas que consiga com certa facilidade subtrair a carteira do bolso e sair correndo. Lembrando que se eu vou, né, pegar a carteira direcionada ao bolso direito, mas não consigo, depois percebo que a carteira estava no bolso esquerdo e o cara vai atrás de mim, mas não me prende, mas eu não consigo levar, é tentativa de furto. Agora, se não há, tá, nenhum objeto dotado, móvel, né, dotado de valor econômico nos bolsos da vítima, e a minha intenção é furtar, não houve violência nem grave ameaça, aí é crime impossível. Beleza? Lembrem dessa súmula aqui, ó, 442 do STJ, é inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo, tá? Porque roubo é um outro contexto, a pena é maior, há essa súmula do STJ também. Lembrem disso, tá? O que a doutrina entende em relação à questão da fraude, né? Eu que agradeço, Marcos. Pessoal, quando a fraude estará ligada à qualificadora do furto e quando a fraude estará ligada, tá, ao estelionato. A doutrina diz o seguinte: quando a fraude for usada para fazer com que a vítima se despoje, entregue o seu bem à vítima, é estelionato. Então, olha, eu preciso que a senhora me permita levar a televisão para autorizada, porque eu não sabia que ela precisaria de outras peças que eu não trouxe. Beleza, pode levar. Estelionato. Agora, quando a fraude é utilizada para fazer com que o agente diminua a sua vigilância
sobre a coisa, senhora, a senhora pode me dar um copo d'água? Enquanto ela vai na cozinha, eu pego a televisão e saio correndo. Aí é furto qualificado pela fraude, tá? Aí será furto qualificado pela fraude. Aqui nós temos as qualificadoras que eu falei, né? A questão do novo cangaço, explosivos, lembrando que o quarto A é crime hediondo também, não confundam, tá? Furto qualificado pelo emprego de explosivo com o furto de explosivo. É furto qualificado também, mas não será previsto como hediondo, tá? Cuidado com a questão da data, né? Essas modalidades aí novas foram criadas posteriormente. Quem tiver praticado essas modalidades antes não responderão por essas qualificadoras e, no caso de crime hediondo, não responderá na forma da hediondez, responderia só pelo furto propriamente dito como crime material, como crime patrimonial, né? Em relação ao valor de energia, o pagamento do valor, né, não extingue a punibilidade. Você desvia a energia, não está pagando, tomou conhecimento, está sendo processado, quer pagar, pode no máximo diminuir a sua pena, certo? Mas não irá isentá-lo de pena. Não afastaremos a punibilidade. Sobre a questão, né, do estelionato do furto de energia, já falamos. Temos aqui o furto de semovente domesticável de produção, abigeato, né, a pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, né? Por exemplo, não entra aqui, gente, animal selvagem. A questão do animal selvagem pode caracterizar um maus tratos lá na Lei 9.605. Aqui é animal domesticável de produção, carne de carneiro, de boi, tartaruga, jacaré, etc. Então, o que é um semovente? É quem pode ser movido por força própria ou alheia, né? Então, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção. Se não for doméstico, está fora daqui. Porque a elementar domesticável, ela integra a existência desse tipo penal. Ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Eu entrei lá na fazenda que produz, né, a carne, mas que antes de produzir a carne, envasá-la, separá-la, limpá-la, ela abate o animal. Eu entro e furto o animal abatido. Respondo? Respondo por esse parágrafo 6º. Tá? Ah, ele já foi dividido em partes. Eu peguei a coxa, peguei o filé e saí correndo. Respondo. No local da subtração, se eu vou ao mercado e pego, né, uma carne já envasada, lá, um pedaço de filé mignon já envasado e saio correndo, não entra aqui, porque não está no local da subtração. Então, pelo amor de Deus, cuidado com essas elementares. Tem que ser domesticável, de produção, pode estar abatido, inclusive, ou não. Você pode até subtrair partes dele, mas no local da subtração. Se você já entra lá em outro em que eu já estou só com o objeto sendo comercializado, aí é outra história. Beleza, galera? Quase 2 horas de aula hoje, então vou terminar por aqui. No próximo encontro, nessa próxima semana, a gente dá continuidade a essa mesma temática. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, beleza, Não, obrigada. professor. Queria Uma noite agradecer. abençoada, professor. Para vocês também, gente. Durmam com Deus aí. Valeu, galera. Obrigado pela presença, tá? Essa semana a gente continua. Assim que eu liberar aqui o link, eu já boto o link e esse material para vocês. Para quem entrou depois, eu só peço aí cuidado com a receptação, porque ainda vou inserir mais coisas, certo? Mas já vou disponibilizar para vocês. Grande abraço, galera. Professor. Boa noite. Boa noite também.